Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Júlia, Silvinha, Rose, Débora, Esté, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. É um prazer poder recebê-los aqui e falar de um assunto tão importante, tão atual que a gente está vivendo nesse momento de Covid-19, né? Nós vamos falar sobre a Covid-19 e o fenômeno da dupla morte. Gente, queria fazer todos bem-vindos e pedir para que vocês possam compartilhar nesse momento de início da live, para que muitas pessoas que possam vir a se interessar pelo assunto, entra aí chama no aviãozinho, né? Compartilha essa live com alguém para que a gente possa levar esse assunto para mais pessoas, tá certo? Patrícia, Ilmo, sejam bem-vindos todos. E a gente vai falar sobre Covid-19 e o fenômeno da dupla morte, né? Então, convidem aí mais pessoas que possam participar desse momento e se beneficiar com esse conteúdo que a gente vai poder oferecer aqui para vocês. Vou aguardar vocês só fazerem esse convite e também chamar o nosso convidado especial da nossa live de hoje, né? É uma honra poder recebê-lo e estar aqui com ele. Pronto, já fixei aí o tema Covid-19 e o fenômeno da dupla morte. Acho que... Peraí... Sejam bem-vindos, gente. Vamos já iniciar aqui. Covid-19 e o fenômeno da dupla morte. Deixa eu só colocar aqui, fixar o tema para que as pessoas que vão entrando saberem do que a gente está falando. E o fenômeno da dupla morte. Muito bem. Covid-19. Sejam bem-vindos, gente, mais uma vez, quem está entrando agora. Esse é o nosso tema especial da noite e a gente vai trabalhar ele com uma consideração muito importante de informação. Eu quero fazer aqui bem-vindo o nosso convidado, que é o Erasmo Ruiz, que é psicólogo, ele é mestre em saúde coletiva e é doutor em educação. Eu gostaria de convidá-lo aqui para fazer nesse momento. Está enviando o professor Erasmo Ruiz. Só aguardando aqui ele entrar. É o Vidal e a Débora, sejam bem-vindos. Só aguardando aqui o professor Erasmo aceitar aqui o convite. Muito bem. Gente, que bom que vocês estão aqui. Só falamos... a gente ama o professor Erasmo, né? Uma referência aqui para nós. Eu estou só aguardando ele aceitar o convitezinho. Professor, me sinalize se o senhor recebeu o convite. Eu mandei para a página que a gente combinou. Sim, Rosângela, sim. A gente vai ter um sorteio, certo, gente, hoje, que é do livro, né, muito bacana, da Ana Cláudia Quitana, que é médica e paliativista. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, eu vou explicar até o final para vocês, para que a gente para que todos possam participar. Enviei novamente, professor. Pronto, está conectando. Fiquem até o final. Ei, agora deu certo. Estou falando aqui para o pessoal, professor, que a gente vai fazer um sorteio aqui de um livro da Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, fiquem até o final que eu vou explicar como é que você pode participar, se inscrever para ser sorteado, tá bom? Professor, seja bem-vindo. Gente, eu vou repetir para quem ainda não estava aqui, o professor Erasmo Ruiz é psicólogo, ele é mestre em saúde coletiva
e também doutor em educação. E uma grande referência aqui no estado do Ceará é em tanatologia. Então, temos nada mais, nada menos que uma pessoa que super capacitada para poder nos ajudar nesse momento de um assunto tão importante e tão interessante para que a gente possa entender, saber e ajudar as pessoas. Seja bem-vindo, professor. Oh, boa noite, Elaine. Só fechar a porta aqui do meu escritório para não ter confusão. Tem problema. Fica à vontade, professor. Pronto, voltando aqui. Muito bem, agora já... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. É um prazer para mim estar aqui para conversar com todo mundo. Obviamente que eu não gostaria, né, que essa conversa ocorresse no contexto que a gente está vivendo. Isso. Né? Mas o grande desafio que nós temos, apesar aí da carga forte, né, de notícias ruins, e de uma certa sensação de vulnerabilidade coletiva que esse momento desperta, é conseguir ultrapassá-lo, não é? E tirar alguma lição positiva disso tudo. Eu acho que existem várias, né? Mas a gente vai conversando sobre isso aí com o andar da nossa conversa. Professor, explica um pouquinho para a gente sobre o que é esse fenômeno da dupla morte. O que é que a gente pode extrair desse termo e também fazer essa linha com que a gente está vivendo atualmente? Pois é, né? A gente pode falar sobre a morte nos mais variados contextos, certo? Aquele que mais nos chama a atenção é a morte no sentido de término do viver, do término da vida, tá? Mas existem outras possibilidades de se morrer. Aí a gente já está entrando na discussão daquilo que é chamado de morte simbólica, tá? Que pode acontecer das mais variadas maneiras. Por exemplo, nesse momento, todos nós, de uma certa forma, estamos tendo que lidar com alguma forma de morte simbólica. Hoje é sexta-feira, não é? Dia que as pessoas gostam de sair, né? Encontrar os amigos, ou ir namorar, sair para comer uma pizza. Pois é, nesse momento não está dando para fazer isso. E isso representaria uma forma de morte, né? Ter que abdicar de coisas que você gostaria de fazer, mas não está podendo pelas mais variadas formas. A gente pode se sentir morrendo também quando a gente perde um grande amor, né? Quando a gente está lá vivendo um relacionamento que a gente está investindo afetivamente de uma forma intensa e de repente você descobre que na verdade você gosta da pessoa, mas ela não gosta tanto de você como você desejaria. E isso implica num término de relacionamento, que em última instância significa a morte de todo um projeto de vida que você pensava em construir com aquela pessoa. Um outro exemplo, quando a gente perde um emprego, né? Principalmente se for de um trabalho que a gente gosta muito. Então a gente está lá trabalhando 10, 15 anos e de repente a gente é comunicado que não vai poder mais trabalhar ali. E aí o que a gente perde? Não perde só o trabalho, mas perde a possibilidade de sobrevivência imediata que ele nos dava a partir do salário e toda a rede de afetos que a gente tinha no entorno dele, tá? Então, na verdade, não quero ser pessimista, né, mas aquele velho princípio budista de que o homem parece ser fadado ao sofrimento tem um certo sentido, porque a vida não é apenas aquilo que a gente gostaria que ela fosse no sentido de uma felicidade absoluta, plena. Viver é lutar, viver é aprender a lutar e, portanto, aprender a sobreviver. Isso. Ora, o que está acontecendo nesse exato momento? Estou falando demais, né? Falo mais que vendedor de loteria, ótimo. Coisa de professor. Mas olha só, fica à vontade para me interromper. Tá bom, tudo bem. Mas olha só, o que está acontecendo agora, né? E essa expressão ela foi cunhada na Itália, né? Que está vivendo um processo que esperamos com toda a ênfase, com todo o desejo, para quem tem fé, né? Que Deus possa nos proteger, que a gente não viva, né? Que é essa perspectiva da morte de centenas e centenas de pessoas todos os dias por conta da contaminação de Covid-19. Então,
vamos imaginar que essas mortes não estivessem acontecendo nessa quantidade e que ocorressem num contexto de normalidade. Por exemplo, que a gente tivesse que lidar com a perda de um ente querido que tivesse falecido por infarto, por AVC, por um acidente infeliz de trânsito. Aí o que iria acontecer? Aquilo que nós, enquanto seres humanos, estamos acostumados a fazer há milênios. Ninguém é indiferente à morte de um indivíduo dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. Ninguém simplesmente vai pegar um corpo e abandoná-lo ao relento, abandoná-lo no meio do mato, abandoná-lo à beira de uma estrada. Existe todo um conjunto de rituais, e o ritual ele sempre cumpre uma função muito importante, na medida, no caso da questão da morte, na medida que ele tem uma certa ambiguidade. Ao mesmo tempo que o ritual afirma que a morte aconteceu, ele também a nega, né? Então, essa busca da construção de elementos, de racionalizações, de formulações, de filosofias, de sistemas metafísicos e religiosos que neguem a morte enquanto um fato absoluto faz parte da condição humana. Então, olha só que interessante. A função do ritual é exatamente essa. Eu vou dar um exemplo assim, que pode ser mais corriqueiro para a maioria das pessoas. Quando morre alguém e essa pessoa é católica, existe aquele ritual da missa do corpo presente, né? E quando a gente vai e participa desse ritual, o que a gente vê? A gente está lá diante do cadáver, a gente está lá diante do corpo, e ao mesmo tempo você tem todo o ritual da missa e o padre fala o tempo todo em quê? Em ressurreição, né? De que um dia aquela pessoa voltará e nós poderemos conviver novamente com ela. Então, isso não vai diferenciar muito em termos de objetivo e prática de um sistema filosófico religioso para outro, né? Mesmo fora do âmbito que a gente chamaria mais próximo de nós, que é do cristianismo. Sempre haverá uma função no rito de afirmar que a morte aconteceu, mas ao mesmo tempo negá-la. Então, isso é de fundamental importância no processo de construção da elaboração do luto. E se de repente, por conta da situação específica que nós vivemos hoje em dia, a gente não pudesse mais viver esse ritual? Há alguns dias atrás, uma amiga minha perdeu, infelizmente, a avó. Não foi por Covid-19, mas por conta das regras sanitárias para impedir as aglomerações, o próprio velório aconteceu numa situação absolutamente imprevista, tá certo? E eu diria muito pouco satisfatório em termos emocionais para as pessoas. Só podia participar 10 pessoas. E o vínculo que essa pessoa que morreu tinha era extenso. Então, numa condição normal, aquele velório poderia ter centenas de pessoas. Ok? E só puderam comparecer 10. E ele teve que acontecer de uma forma muito rápida. Se uma pessoa morre de Covid, a depender da situação da pandemia, a cerimônia do velório não acontece. Então as pessoas, elas deixam de ter a possibilidade de vivenciar o rito que elas estão aprendendo a expressar desde quando eram crianças. Ok? Então na Itália está se convencionando chamar a essa situação de uma dupla morte. Morre a pessoa e quando a gente para pensar um pouco, né, só evocando aí as lembranças que pessoas que podem estar nos assistindo já tiveram, infelizmente, de perder alguém próximo. Aparece uma curiosidade básica em nós que tem todo sentido prático para a afirmação do processo do luto. Que curiosidade é essa? Ver o corpo. A mera percepção do corpo morto, do cadáver, é um passo fundamental para que as pessoas comecem a produzir a aceitação de que aquilo de fato aconteceu. O primeiro momento é de negação absoluta. Não houve, não aconteceu, é impossível. Eu conversei com essa pessoa ontem, como é que ela morreu e tal. Daí vem a necessidade de ver essa pessoa. A morte por Covid impede isso, né? Muitas vezes você vai ter um mero vislumbre meramente do caixão lacrado, sem poder, portanto, ter o contato com o corpo e todos os outros rituais nesse entorno. O que é sentido pelas pessoas como uma espécie de amplificação da dor. Então, não bastasse você ter perdido alguém importante na vida, você é impedida de realizar os rituais que dariam um pouco de sentido a essa perda. Portanto,
uma segunda É morte. interessante o senhor falando desse cenário atual que a gente está vivendo. Em 1980, nós vivemos uma pandemia do vírus do HIV. E muitas Lembro. pessoas eram enterradas, né, com seus caixões com pregos e jogado inclusive cal, e as pessoas não poderiam se aproximar. E isso foi um baque muito forte, né? Outro momento também, professor, trazendo aqui à tona, foi também uma pandemia vivida nos anos de 2013 a 2016, né? Onde as Uhum. pessoas elas escondiam os corpos para elas poderem velar, mesmo que todos soubessem do risco. Porque para Isso. muitas pessoas esse funeral, realmente, para muitas não, para todos nós é muito importante, né? Essa despedida, esse passo a passo de chorar, de ver familiares, compartilhador, de ter a missa, né? Os católicos, a missa de corpo presente, a missa do sétimo dia, a missa de um mês, e aí elaborando. E aí a gente se depara agora, que tipo de consequências esse momento atual que as pessoas estão vivenciando o enterro sem cerimônias, a gente pode vir Uhum. a sentir. O que é que as pessoas podem vir a sentir? Quais são essas consequências, professor? Então, você lembrou muito bem, né? A gente já viveu situações semelhantes, tá certo? Eu lembro, eu era jovem em 1980, em 82 eu comecei a fazer a universidade, me formei recentemente em 1988, e eu lembro, foi uma situação muito penosa, eu perdi inclusive pessoas próximas de mim pelo HIV, né? E com o tempo, o nível de informação foi aumentando e todo esse medo que existia no entorno do HIV foi desaparecendo gradualmente, tá certo? E hoje, pela evolução das medicações, o HIV se transformou quase que como numa doença crônico-degenerativa que as pessoas vão mantendo o controle a partir do uso dos coquetéis. Agora, existe uma situação similar ao que está acontecendo com a Covid e com alguns requintes que aproxima e difere dessa situação. Por exemplo, é como se a gente estivesse vivendo hoje uma situação próxima de uma guerra, Isso. né? Não é? É uma sensação coletiva de vulnerabilidade. Então, as vulnerabilidades elas podem aparecer das mais variadas formas, né? Alguém que ganha muita grana pode se sentir vulnerável na medida em que desenvolve síndrome do pânico. Então, esse contexto está restrito ao campo daquela individualidade nos seus vínculos interpessoais, certo? Em muitas circunstâncias, pode acontecer vulnerabilidades que assolam uma região, um bairro, por exemplo, um bairro periférico pode ser sistematicamente exposto à falta crônica de água, não é? Isso. E isso vai expor aquela população. Então, a gente pode pensar a ideia de vulnerabilidade nos seus mais variados contextos. A Covid-19 como que colocasse todos nós numa espécie de vulnerabilidade coletiva de um mesmo matiz ou de uma mesma razão. Por conta do É como se desconhecido, né? E por conta da Da ameaça, ameaça. né? Gradualmente as informações vão chegando e infelizmente elas são dramáticas, não vou entrar em detalhes, Sim. porque não é muito o nosso objetivo, né? Mas é como se a gente estivesse vivendo uma situação de guerra dentro de nossas casas, à espera de um bombardeio, à espera de uma invasão, tá certo? Uhum. E quando ocorre uma guerra, os rituais entram em colapso, Uhum. né? Então, a própria ideia o conceito de luta antecipatória nasceu dessas situações, as situações de grandes desastres, né? Os grandes incêndios que matavam pessoas dentro de uma boate, centenas de pessoas, né? A ideia da guerra e as pessoas vivenciando a perda provável de um ente querido que daí a pouco se confirmava, tá certo? Então, todo mundo hoje é como se o coronavírus, a Covid-19, se tornasse uma espécie de memento mori coletivo. Para quem não tem familiaridade com a ideia do conceito, memento mori é uma expressão que vem do latim, que a tradução literal seria lembre-se da morte, ok?
Então a nossa vida é cheia de mementos mori. Eu brinco dizendo que até no dia do aniversário alguém vai lembrar da gente se dotar pra gente que a gente vai morrer quando canta parabéns a você, né? Que lembra lá no meio que muitos anos de vida. Então na hora que você tá lá animada, soprando o bolo, alguém lembra, nossa, você vai morrer. E a melhor coisa que eu posso te desejar é que você viva bastante tempo, tá certo? Então é um memento mori. Qual é o problema do coronavírus? É que ele se mostra com uma ameaça de morte para todos nós. E professor, certo? E na medida... mudou a relação das pessoas de entenderem essa relação de saúde e morte, né? Ela mudou essa visão. O que é que as pessoas vão se beneficiar? Porque assim, das partes negativas, né? Elas estão postas. Nós estamos à deriva, estamos expostos. Mas o que é que a gente vai poder aprender? Como é que nós vamos poder mudar essa relação de uma forma que possa trazer benefícios para nós? Olha, eu vou falar em termos bem práticos. O primeiro exemplo que eu posso dar. Existe você tem formação em filosofia, então a velha tensão da dialética entre necessidade e liberdade. Né? Isso. As condições que nos são impostas, elas aparecem a nós como necessidades. E o grande desafio que a gente tem o tempo todo é a transformação da necessidade em expressão de liberdade. Tá certo? Então, de repente, eu sou um professor há 30 anos e de repente chega para mim a sinalização: meu amigo, você vai ter que dar aula à distância para os seus alunos agora. E o meu nível de intimidade com tecnologias de ensino à distância é muito superficial. Então, nesse espaço de 1 mês e meio, eu me senti assim, alguém aprendendo um monte de coisas novas, porque a realidade me impôs isso. Então, outro dia eu estava descobrindo a pólvora, eu descobri como é que faz aula gravada pelo PowerPoint. Fiquei todo feliz. Oh, que legal, que bacana e tal, né? Então, e esse fenômeno deve estar acontecendo com muita gente, né? A necessidade de estar em casa e, de alguma forma, continuar a trabalhar faz com que as pessoas comecem a aprender novas formas de trabalho, novas formas de ganhar dinheiro, de ganhar vida, né? Eu tô um monte de live, né? Então, eu não tinha intimidade com o Instagram, estou me obrigando a ter agora. Tinha uma certa resistência em lidar com o Instagram. Né, professor? Então, eu lido melhor com o Facebook, tá certo? Agora, olha só que interessante. A gente pode pensar outras coisas que vão muito além dessas consequências práticas, né? A gente vive reclamando pelos cantos da falta de tempo. Eu não tenho tempo para curtir os meus filhos. Eu não tenho tempo para sair com a minha esposa. Eu mal tenho tempo para ver televisão. Assino o Netflix à toa. Agora, o tempo está diante de nós. E muita gente age como um pássaro que saiu da gaiola e não sabe muito bem o que fazer com ele. Isso. Ok? Então, esse pode ser um momento extremamente rico para você refletir sobre a qualidade de vínculos com filhos. Né? Aqui em casa a gente está realizando torneios épicos de Uno, né? Que é uma coisa que a minha filha adora jogar, né? E eu sempre dizia: meu amor, eu estou sem tempo, o papai precisa dormir cedo, amanhã ele vai ter que acordar muito cedo. E toda noite aqui a gente está brincando de jogar Uno. Eu tenho visto muitos filmes, né? Me obriguei agora a tentar acompanhar aí coisas que antes eu não via, tá certo? Então, essa é uma forma também de mudança de hábito, de crescimento. E muita gente está aproveitando esse momento para fazer aquele curso que sempre teve vontade de fazer e nunca fez. Começar a aprender a falar inglês, francês, italiano, tá certo? Eu acho que um filósofo romano chamado Sêneca, ele dizia que nós só somos apenas proprietários do nosso tempo. E o grande problema é que, primeiro, parte de nós não tem consciência de que o tempo pode ser nosso, e muitas vezes, quando essa consciência se constrói, a gente não sabe o que fazer com a nossa propriedade. Então, um dos desafios que a pandemia nos coloca é exatamente esse. Agora o tempo está com você. E a gente vai aprender a usá-lo. Todos nós, no momento que a gente puder se sentir livre, sem essa paranoia de ir correndo para a padaria porque acha que pode pegar coronavírus no caminho, né? Quando a gente se sentir livre para sair na rua,
muito provavelmente a gente vai dar um valor Demais. Muito. absolutamente, né, enorme essa possibilidade de poder estar junto com as pessoas. Eu não sei se você tem reparado nas redes Uhum. sociais, o pessoal coloca assim, se você for tomar café com alguém, quando sair, com quem que você vai tomar e por quê? Sim, sim. Né? O café vai deixar de ser banal, pelo menos durante algum tempo. Né? As Quando, pessoas vão poder quando as conversar. pessoas forem à praia, vai parecer que é a primeira vez que está indo, né? Isso, Que vai notar na temperatura da água, no calor do sol, no pé na areia. Então isso. a gente vai poder resgatar, né, valores minuciosos. Outra coisa interessante, professor, lembrando o que o senhor está falando aí, é a valorização que a gente está tendo nesses momentos e nas pessoas, e o consumismo ele está ficando de lado. O que tá, Sim, você hoje nesse momento não está pensando em comprar roupa, não está pensando no sapato que você vai usar, né? As pessoas não estão buscando eu vou comprar um óculos novo, não, elas simples, não só por conta da questão financeira, né? Também, mas porque a sua é, atenção está voltada para outras coisas, né? Está voltado para isso. outros fatores e a gente, quando, por exemplo, não pode visitar um ente querido, eu não posso ir, por exemplo, os meus avós já faleceram, né? Eu não tenho mais nenhum avô e nenhuma avó, mas eu imagino a situação do amor de um neto, de um filho, dizer eu não posso visitar mais meus avós a percepção daquele amor ser aumentado, ou das pessoas que você deveria ter pedido perdão ou perdoar, né? É um momento realmente de reflexão. Aham, é verdade. E a gente está conseguindo fazer isso porque a gente simplesmente parou, né? A gente está vivendo agora, e pelo menos deveria ser dessa forma, né? Aquilo que o Demaio chama de ócio criativo, né? Isso. Então, é a grande possibilidade de você estar usando esse tempo livre para a construção de processos onde você se Uhum. sinta de fato crescendo. E não que o teu tempo está sendo usado ou usurpado por uma instituição, pelas pessoas, por um grupo e tal. E esse é o grande desafio. Você agora é dono do seu tempo, e quando a gente sair, eu acho que talvez durante um certo tempo nós vamos viver alguns processos meio crísicos, né? De justamente de, opa, peraí, eu estou acostumado agora com um espaço que eu vou perder assim tão facilmente, né? Uhum. Então, ou então, peraí, até hoje eu tenho trabalhado nisso e naquilo outro, isso realmente me traz alegria e contentamento. Então, eu acho que o mundo vai passar por uma reviravolta. E voltando à discussão da morte, eu acho que a grande vantagem que existe em todos os aspectos, quando a gente lida ou pensa na perspectiva da finitude, não é aquela situação que a maioria das pessoas pensa de que a gente fica triste, de que a gente fica para baixo, de que a gente pode entrar em depressão, não é por aí. Né? É, ao lidar com a perspectiva da finitude, você está sempre se questionando qual é o sentido que você está construindo para a tua própria vida. E eu acho que agora é essa ficha que pode estar caindo para muita gente. Uhum. Né? Será que eu estou vivendo uma relação autêntica de amizade com os meus amigos? Será que de fato eu estou dando o real valor à minha relação de casamento? Será que de fato eu tenho sido o pai ou a mãe adequada às necessidades Uhum. afetivas e emocionais dos nossos filhos? E olha só o desafio, né? Nós não temos mais aonde deixar os nossos filhos. Não há mais espaço para deixá-los em escolas, né? Em É creches. seu e fica com você, né? Não, né? Exatamente. E agora a gente tem que transformar um pouco a sala do nosso apartamento em praia, em Disneylândia, né? Em parque, em cinema, né? E isso está sendo uma coisa muito legal. A gente está se dando o espaço para conhecer melhor as pessoas que a gente ama. Professor, e o fato do coronavírus, né, está mudando esse processo de luto, né? Como é que a gente pode se readaptar? Que tipos de situações nós podemos elaborar melhor? Como é que a gente pode viver melhor essa questão do luto, tanto o simbólico como o real, como a morte de um ente querido por conta, não só por conta do Pois Covid, é. mas também por qualquer tipo de morte que nesse momento está sendo complicado, né, para se velar. É. A situação do coronavírus, ele propõe um novo
em grande magnitude, né? Ele não está só redimensionando a forma como a gente vive, ele está redimensionando a forma como a gente morre e a maneira como a gente lida com a morte, né? Por exemplo, a gente tem visto situações assim, muito tristes, né? É perfeitamente previsível aí para todo mundo que trabalha com a problemática do luto no campo da psicologia e da psiquiatria, que quando essa pandemia acabar, que haja uma explosão, né, de casos que a gente chama de lutos complicados, né, justamente pela usurpação da possibilidade de vivência dos rituais. Então, aquilo que poderia ser um processo que a gente rotularia como normal na construção da elaboração do luto, a gente não tem como prever de uma forma objetiva consequências, o impacto na vida dos indivíduos pela ausência dos velórios, pela dificuldade de poder estar junto com as pessoas que você ama naquele momento para ter aquela relação de acolhimento e conforto mútuo do sofrimento e da dor, né? Então, o que a gente pode perceber nos países onde isso já aconteceu antes aqui, né? Eu vi uma fotografia ontem que eu achei fantástica, né? Nos Estados Unidos, vários carros no driving, né? O driving não é uma coisa que aqui no Brasil que as pessoas coisa aí de quem vivia no passado. Como os Estados Unidos é uma civilização do automóvel, tem driving até hoje lá, que é você poder ir de carro num terreno e assistir um filme numa tela grande. Pois as pessoas estavam lá num driving assistindo a uma cerimônia fúnebre no telão. Ok? Então, a necessidade que a gente tem da vivência do ritual é tão intensa que as empresas funerárias elas estão realizando processos de adaptação para trazer essa presença, mesmo que se esteja vivendo a ausência. Então, já existia antes e agora está se aprofundando, por exemplo, a possibilidade de fazer os velórios online. Né? Então, o que eu diria? Não existe receitas para uma situação como essa que a gente está vivendo, mas se existir a possibilidade de alguma vivência alternativa ao rito, eu acho que as pessoas deveriam investir nisso. Né? Eu sei de relatos na Itália de pessoas que mandam as roupas para as agências funerárias para que não se pode tocar no cadáver como se tocaria numa situação normal, mas ainda assim há o respeito de que as roupas sejam colocadas dentro da urna. Sim. Né, o que causa um certo conforto para os entes queridos, tá certo? Ou então cerimônias fúnebres, onde você manda a fotografia e numa igreja onde um padre está fazendo uma missa de corpo presente com vários corpos, aquela fotografia é colocada ao lado da urna. Entende? Quando isso tudo acabar, valeria muito a pena que as pessoas pensassem com carinho na ideia de fazer encontros que pudessem ter efeitos parecidos com o que se teria num velório. Por exemplo, reunir toda a família para poder, na presença de uma fotografia do falecido e tal, poder celebrar ritos de memória, ritos de expressão de sofrimento e de dor, como se estivesse na própria situação da perda, para que as pessoas possam produzir uma relação de conforto mútuo. Colocar ali suas emoções e poder elaborar e poder arrancar de si, né, tirar de si tudo aquilo que estava guardado, tudo aquilo que foi colocado no compartimento que não pôde ser exposto naquele momento. Né? Algo que me tocou profundamente uma situação que eu vi na semana passada de uma mãe que tinha perdido um filho em Macapá, né? E que ela telefona para a empresa funerária pedindo para que, na hora que eles fossem levar o corpo para o cemitério, que eles passassem na rua da casa. Aí o carro parou, as pessoas tiveram que ficar distantes, mas elas entoaram cânticos, choraram, o carro ficou lá parado uns 10, 15 minutos, e elas puderam fazer uma forma de adeus ao corpo. Né? Incrível, e, portanto, né? mesmo Muito que de uma bom. forma... Né? Mesmo de uma forma precária, elas conseguiram fazer um ritual de fechamento. E é isso que está sendo roubado da gente. Outra coisa que eu acho interessante, a gente tem visto exemplos assim muito bonitos, né? De grupos musicais, de grupos corais, que eles estão separados, mas eles gravam vídeos individuais que depois são colocados juntos
para dar o contexto de que eles, de fato, estão juntos, mesmo que distantes. Uhum. Nada impediria que a gente pudesse usar essas tecnologias, né, tipo Hangout e tal, para que os velórios pudessem acontecer de forma virtual e que as pessoas, como a gente está fazendo agora numa live, né, pudessem expressar umas para as outras sensações, dores, emoções, né, justamente para tentar atenuar essa ausência do ritual da forma como a gente aprendeu a viver. Professor, eu acompanho, né, o grupo de pessoas enlutadas lá do Memorial Fortaleza e a gente, Sim. uma vez por mês, faz essa reunião com as pessoas presencialmente. E por conta mesmo do momento, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos, eu particularmente, como profissional e representante do cemitério, estou ligando para as famílias, né? A empresa, né, o cemitério me passa os telefones da família, eu estou ligando para as famílias, podendo conversar, ter essa oportunidade de conversar com elas para saber como elas estão e, inclusive, ouvi-las no momento que elas não puderam ser ouvidas. E isso é muito gratificante para mim, né, para nós, enquanto Memorial Fortaleza, poder dar esse suporte e também para aquelas famílias que estão dizendo, alguém se importa, né? Alguém tá preocupado com essa minha dor, e porque a gente está mesmo, porque a gente está sentindo a dor do outro, né? É tão interessante que essa realidade no dia a dia que eu estou vivendo está tão intensa, né? Que ontem mesmo eu tive um sonho de vivenciar a mesma situação de um familiar desse, porque a gente acaba realmente fazendo essa empatia, né? De se colocar no lugar da pessoa. E foi tão interessante, eu disse, poxa, eu tive a oportunidade num sonho, por causa desse trabalho que eu estou fazendo, de vivenciar um pouco do que eles estavam vivendo. E foi muito real, é muito interessante a gente passar por essas experiências e ter esse senso comum, né? Esse senso comunitário, na verdade, de poder compartilhar essas dores com o outro, né? Eu não estou só ouvindo ou falando com você porque eu estou com alguma possibilidade de apenas ouvir. Não, eu realmente quero te ajudar, né? Eu quero poder trabalhar essa tua dor. É muito importante isso, né? Elaine, se isso já era importante num contexto que a gente poderia rotular como de normalidade, embora a morte sempre será a coisa mais normal, anormal que possa acontecer com alguém, né? Verdade. Mas numa situação de contexto de normalidade, agora é vital, né? É vital. Então, você e o Memorial estão de parabéns por esse trabalho, porque ele, aí olhando um pouco pelo olhar de um profissional de saúde, né? Isso aí é uma medida a pós-venção é uma medida de prevenção, né? Então, lidar com esse sofrimento que hoje é mais forte, é mais intenso, é agudizado, né? Além de trazer essa ideia do conforto, que é fundamental e importante, do conforto, do acolhimento do sofrimento e da dor, previne que esses processos mal elaborados possam redundar em situações que possam atingir tanto o nosso corpo, né, as disfunções de ordem psicossomática, como, em última instância, os processos depressivos que, infelizmente, em alguns contextos, podem levar até ao risco do suicídio, né? Eu acho que essa perspectiva de lidar com o processo de enlutamento, inclusive, no dia que, quem sabe, a gente viver uma situação que seja mais civilizatória, né, pudesse se transformar num processo de política pública, inclusive, né, que as pessoas pudessem falar de luto, por exemplo, nos centros de atenção psicossocial e que, independente da condição social das pessoas, elas pudessem, de fato, sem exceção, receber esse tipo de ajuda e intervenção. Professor, a gente já está chegando ao final e eu queria pedir para o senhor fazer as considerações finais e também poder dar uma palavra para as pessoas hoje, porque eu senti muito, né, de quem eu atendo online, inclusive lá na rede do Instituto Revoar, a gente está com bate-papo online para quem está necessitando conversar a qualquer momento, e muitas pessoas estão vindo chorando e antecipando o luto
por conta de saber de um diagnóstico de um familiar e a pessoa já está entrando em desespero. O que que o senhor poderia deixar como mensagem? Vamos lá. É difícil, né? Porque nenhum de nós é isento disso tudo. Agora há pouco eu fiquei sabendo que provavelmente uma pessoa próxima a mim está com Covid e isso me deixou balançado, Balança né? a gente. E obviamente, né? E aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, né? Como é que a gente lida com isso, né? Então eu não quero deixar nenhuma resposta prontinha, né? Mas o que eu posso dizer é duas coisas, basicamente, né? Primeiro, mais do que nunca, a gente tem que estar próximo das pessoas e nesse momento em que essa proximidade física, né, ela não pode se dar, que a gente use dos meios como esse que a gente está usando agora. Queria terminar essa fala aqui te dando um abraço, né? Então sinta-se abraçada, também. Tá certo? Mas então esse é um aspecto. Se aproxime das pessoas, nem que você tenha que passar lá no meio da rua, pedir para a pessoa abrir a janela e você de máscara mandar um abraço e um beijo, tá, né? Certo? Não dá para, né? Agora, use os meios. E a outra coisa, se você compartilha, quando eu falo você, todos nós, né? Compartilha de um universo que paga um tributo à espiritualidade, use e abuse disso. Esse é o momento. Sempre é o momento, mas esse é o momento onde a gente mais precisa disso, né? Hoje nós estamos precisando ter duas grandes fés desenvolvidas. Fé em Deus e fé na ciência, né? Se a gente conseguir fazer a síntese dessas duas fés, o Covid não vai ser páreo para a gente. Verdade. Perfeito, professor. O senhor fechou com chave de ouro. Eu já quero deixar aqui o convite para a gente, em breve, né, a gente falar sobre espiritualidade. Eu já até anotei um tema aqui e o senhor já está no nome aqui para a gente falar. Então, futuramente, aí na próxima semana ou na outra, a gente vai falar sobre espiritualidade. Eu queria muito que o senhor pudesse participar comigo. Tá bom? Muito obrigada. Maravilha. Pela sua participação. Sempre com a gente. Gente, um abraço para todos. Eu queria só falar para o pessoal que no início eu disse do livro, né? Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Quem quiser concorrer ao livro, aí na bio da página do memorial tem um link para você deixar o seu nome, que a nossa equipe vai poder recolher esses nomes e fazer um sorteio e enviar diretamente para a sua casa, tá bom? E quem quiser conhecer melhor o memorial, Funeral Home, né? Fica à vontade também para entrar no site através do link na bio. Professor, um beijo enorme aí para o senhor. Um abraço. Para você também. E para todos aqueles que estão nos ouvindo e participaram dessa live. Foi muito gostoso poder estar aqui esse momento com o senhor e poder esclarecer de uma forma tão leve e agradável. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine. Até a Tudo de bom para você. Até a próxima.